Está escrito no Evangelho segundo Marcos, capítulo 5, versículos 25 a 28, o seguinte: E certa mulher, que havia 12 anos tinha um fluxo de sangue, e que havia padecido muito com muitos médicos, e despendido tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando, antes indo a pior. Ouvindo falar de Jesus, ela veio por detrás entre a multidão e tocou na sua vestimenta, porque dizia: se tão somente tocar nas suas vestes, eu sararei. Meu irmão, minha irmã, há histórias na Bíblia que não começam com nome, mas terminam com identidade restaurada. Essa mulher não tem nome registrado aqui no relato bíblico. Nós não sabemos a sua idade exata, nós não sabemos a sua aparência, não sabemos a sua cidade de origem com precisão, mas sabemos de sua dor, ou seja, 12 anos de fluxo de sangue, de uma hemorragia crônica. 12 anos. Não são 12 dias, não são 12 semanas, são 12 anos vivendo com uma condição que, segundo a lei mosaica, a tornava ritualmente impura. Lá no livro de Levítico, capítulo 15, declara que a mulher com fluxo contínuo seria considerada impura enquanto durasse a hemorragia. Tudo que tocasse se tornaria impuro. Quem a tocasse também se tornaria impuro. E isso significa isolamento. Significa exclusão social, significa também restrição religiosa. Ou seja, resumindo, significa viver à margem da sociedade. Agora imagine só a carga emocional que ela trazia sobre si. Não apenas a fraqueza física causada pela perda constante de sangue, mas a vergonha, o estigma, a sensação de ser evitada, talvez olhares atravessados, talvez cochichos quando ela passava, talvez portas que se fechassem para ela. E o texto bíblico ainda assim diz que ela muito padecera às mãos de vários médicos, gastando tudo que ela possuía, nada com proveito. Antes, cada vez mais, só piorava. Ela não era negligente, ela tentou, ela procurou ajuda, ela investiu recursos, ela fez o que estava ao seu alcance. E quantas pessoas hoje se identificam com ela? Tentaram tratamentos, buscaram soluções na medicina, fizeram aconselhamento, mudaram rotinas, gastaram economias, e ainda assim a situação parece não melhorar. 12 anos de frustração acumulada. E então o texto bíblico diz: ouvindo ela falar de Jesus. Ela ouviu alguém falar sobre Jesus. E a fé começa muitas vezes assim. Não com visão, mas com notícia. Alguém fala. Um testemunho chega, uma esperança nasce pela audição. A Bíblia diz que ela ouviu. E não somente ouviu, após ouvir, ela decidiu agir. Mas agir nessa situação não era algo simples. Havia muitos obstáculos concretos. A multidão cercava Jesus. Havia pressão por todos os lados. E mais, ela não deveria estar ali. Pela lei, a sua presença em público tocando pessoas era proibida. Ela estava tecnicamente transgredindo normas religiosas. A sua condição a colocava em posição de invisibilidade, mas a sua fé a impulsionava para a frente. Ela vem por detrás de Jesus. O texto diz que ela se aproximou por detrás. Essa imagem, ela é poderosa, estratégica.
Ela não buscou o palco, não buscou o reconhecimento, não chamou a atenção, ela não pediu microfone, nem exigiu anúncio. Ela simplesmente quis tocar na veste de Jesus. Talvez porque depois de tantos anos sendo rejeitada, ela não acreditasse mais que poderia ser recebida de frente. Talvez temesse ser exposta, talvez temesse ser repreendida pelo Senhor. Mas a fé daquela mulher não é simplesmente teórica, é sobretudo prática. Se tão somente eu tocar nas suas vestes, eu sararei. Isso não é superstição, é convicção. Ela não pede que Jesus vá à sua casa, não pede que imponha as mãos, não pede palavra pública. Ela crê que um toque discreto seja o suficiente. Quantas vezes nós complicamos a fé, não é mesmo? Criamos exigências, rituais complexos, condições. Aquela mulher simplificou tudo: tocar e sarar. Ela enfrenta a multidão. Cada passo exige coragem. Cada ombro que esbarra é um risco. Se ela fosse reconhecida ali, poderia ser repreendida publicamente. Mas quando a necessidade é profunda, a vergonha perde a força. Ela estende a sua mão e toca na orla das vestes de Jesus. E o texto bíblico diz que imediatamente o fluxo estancou. Imediatamente. Esse é o termo usado aqui na palavra. O que 12 anos de medicina não conseguiu resolver, um instante de contato com o Senhor transformou completamente e imediatamente. Porém, a história não termina aí. O texto bíblico diz que Jesus para. Em meio à multidão que o comprime, ele pergunta: quem me tocou? Os discípulos até estranharam essa pergunta. Vês que a multidão te aperta e o Senhor pergunta: quem me tocou? Havia ali diferença entre apertar e tocar com fé. Foi um toque de fé, não foi aperto, não foi compressão. Muitos estavam próximos fisicamente de Jesus, porém apenas uma estava conectada espiritualmente com ele. Esse detalhe é profundamente atual. Nós vivemos em uma geração que pode estar cercada de conteúdo cristão, não é mesmo? Cercada de ambientes religiosos, cercada de música, pregações, eventos, e ainda assim não tocar verdadeiramente em Cristo. Sabe por quê? Porque proximidade não é sinônimo de conexão. Não. Aquela mulher poderia ter ido embora curada fisicamente, anonimamente, sem ser percebida, sem ser notada. Mas Jesus não permite que a história termine em secreto, em segredo. Ele a procura com o olhar. Ele faz uma varredura com seu olhar. Por quê? Porque o milagre que ele queria realizar não consistia apenas no segmento físico, na parte física. Era um milagre relacional. E a mulher vem tremendo, temerosa, e prostra-se aos pés do Senhor e conta toda a sua verdade. Que momento esse, não é? Depois de anos escondendo dor, agora ela expõe a sua história diante daquela multidão. Não para ser humilhada, mas para ser restaurada. E então Jesus declara enfaticamente: filha, a tua fé te salvou. Vai em paz. Filha,
Talvez fazia anos que ela não ouvia uma palavra tão afetuosa. Jesus não fala, não a chama de mulher impura ou de mulher doente, transgressora. Ele declara que ela é filha. O anonimato deu lugar à identidade. A exclusão deu lugar à filiação. E a vergonha deu lugar à paz na vida daquela mulher. Olha, meu querido irmão, minha amada irmã, Jesus não apenas cura o seu corpo, ele devolve seu lugar na comunidade. Ele a chama pelo que ela realmente é diante de Deus. Essa história fala profundamente aos nossos dias. Isso porque há muitas pessoas, mas muitas mesmo, vivendo fluxos invisíveis. Aquela senhora era fluxo de sangue, mas pode ser não necessariamente fluxos físicos, mas fluxos emocionais, hemorragias de autoestima, perdas constantes de alegria e motivação, vazamentos de esperança. Há pessoas que sorriem externamente, mas estão internamente drenadas, fragilizadas. E muitas já tentaram de tudo: terapias, estratégias, mudanças de hábitos, distrações, e ainda assim sentem que a condição persiste. Essa mulher de fluxo de sangue nos ensina algo essencial. A fé verdadeira desafia obstáculos. Ela não negou a multidão. Ela atravessou a multidão. Ela não negou a lei. Ela confiou que a graça seria maior que a lei. Ela não esperou o convite. Ela decidiu e se aproximou. Talvez hoje existam obstáculos entre você e Jesus. Pode ser culpa acumulada, vergonha do passado, frustrações, pensamentos de que não é digno, medo do julgamento. Mas a pergunta permanece: você está disposto a atravessar a multidão? A multidão pode ser ruído, pode ser distração, pode ser comparação, pode ser excesso de informação que nos impede de focar. Nesses dias tão corridos, tão agitados em que nós vivemos, nós somos pressionados por vozes constantes. São tantas opiniões, tantas expectativas, não é mesmo? A multidão moderna é muito barulhenta, mas a fé exige foco, exige determinação. Ela dizia consigo mesma: antes de tocar externamente, ela tocou internamente pela convicção, que o texto diz que ela dizia para si mesma. O milagre começou no coração dessa mulher. E quando Jesus diz que foi a fé dela que a salvou, ele amplia o sentido. Não apenas cura física, mas salvação integral, restauração completa. Olha, meu querido irmão, minha amada irmã, talvez você pense que a sua história é pequena demais, é anônima demais, que não merece atenção divina. Mas Jesus para por causa de um toque apenas. Ele parou. Ele procurou quem o tocou. Ele sente quando alguém o busca de verdade. Ele tem o poder de distinguir entre aperto casual e busca intencional. E ele ainda pergunta: quem me tocou? Não porque ele não saiba, mas porque ele deseja relacionamento, afinidade, intimidade. Talvez hoje você não precise de discurso elaborado, precise apenas estender a mão da fé. Mesmo que seja por detrás,
mesmo que seja em silêncio, mesmo que ninguém mais perceba. O que importa mesmo não é o tamanho do gesto, mas a direção dele. Aquela mulher enfrentou 12 anos de sofrimento. Talvez a sua luta também já dure muito tempo, mas tempo prolongado não significa caso perdido. A graça de Deus não se desgasta com os anos. E quando o toque acontece, a transformação pode ser imediata ou pode ser um processo. Mas a presença de Jesus sempre trará mudança. Acredite nisso. Que possamos, todos nós, aprendermos com essa mulher anônima. Que não venhamos deixar a vergonha nos paralisar. Que não venhamos nós permitir que a multidão nos distraia. E que não venhamos aceitar viver drenados quando há fonte disponível para nós. E quando Ele nos chamar à frente, que tenhamos a coragem de contar a nossa verdade, assim como fez a mulher de fluxo de sangue. Porque a exposição diante de Cristo não gera condenação, mas gera restauração. Ela chegou anonimamente e saiu chamada de filha. Ela chegou impura e saiu em paz. O Senhor diz: filha, vá em paz. A tua fé te salvou. Ela chegou escondida e saiu vista por todos. Porque quando ninguém vê, mas Deus sente, o toque da fé nunca passa despercebido. Pensemos nisso. No amor de Cristo. Amém.